nome é Thiago Hartwig, eu sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar. Estamos no nosso 6º encontro aqui na Paróquia São João, no curso de visitação. E o tema de hoje que nós vamos tratar é espiritualidade e religiões. E para a gente tratar esse tema, eu vou dividir ele em 2 tópicos, né? Primeiro eu vou tratar sobre a espiritualidade daquele que visita, né? Do visitador. E depois eu vou tratar sobre a espiritualidade daquele que é visitado. E aqui também, nesse tópico, eu vou tratar sobre a questão das religiões e como lidar com isso, tá? Para a gente tratar sobre a espiritualidade cristã, a gente precisa entender o que significa espiritualidade. De forma bem sucinta, poderíamos dizer que significa o modo como alguém vive seu relacionamento com Deus, ou também poderíamos dizer que é a vivência da realidade divina na vida do crente segundo a revelação de Deus em Jesus Cristo. Nas Escrituras, encontramos Jesus, que foi aquele que viveu da forma mais perfeita o relacionamento com Deus. E assim, ele constituiu-se em modelo perfeito de como vivemos nossa espiritualidade no dia a dia. E para termos uma espiritualidade sadia, é preciso que a gente pratique as disciplinas espirituais, ou os meios da graça, que são os meios que Deus usa para nossa santificação. Para haver crescimento espiritual é necessário exercitarmos no nosso espírito a conformidade do caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há como ter uma rica experiência espiritual à parte dos meios da graça. O reverendo Augusto Nicodemos disse certa vez: nunca somos tão santos como poderíamos ser. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da vida cristã. O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão. Não há substitutos. O resultado de uma espiritualidade cristã sadia é o desenvolvimento em nós do fruto do Espírito, como está dito pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas 5, 22 a 23. Se você perceber, está fruto do Espírito, não está frutos do Espírito, como muitos de nós costumam dizer. Está no singular, não no plural. E isso é porque, segundo alguns intérpretes, estudiosos, eles vão dizer que o fruto do Espírito é o amor. Os demais frutos, que nós vamos encontrar aqui, são desdobramentos do amor. E o fruto do Espírito é amor. E os demais são alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo diz lá em uma das suas cartas que a boa obra que Deus começou em nós, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. A nossa santificação, o nosso crescimento espiritual, ele é progressivo, ele é diário. Cada dia mais Deus coloca uma pedra, coloca um tijolo, coloca uma telha, ele vai construindo a nossa vida, vai moldando o nosso caráter para nos tornarmos conforme o caráter de Cristo. Então Deus usa todas as suas circunstâncias, os momentos, a sua palavra, nosso tempo de oração, a comunhão com os irmãos, as provações, para a gente ser moldado. E Deus vai construir em nós o caráter de Cristo, para que nós possamos servi-lo com amor e integridade. Por isso, também Deus vai trabalhar em nós para sermos bons visitadores. E como a gente já sabe, a visitação é uma ordem divina, como está escrito em Mateus 25, 36. Estive enfermo e me visitaste. E essa visitação pode ser tanto para a visitação hospitalar, como também domiciliar. Mas também era uma prática de Cristo. Cerca de 12 visitas nós vamos encontrar nos evangelhos que Jesus fez.
E além disso, de ser uma prática na vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, ele praticava também, não só falava. Ele demonstrava no seu dia a dia, para que os seus seguidores também pudessem fazer. Por isso, para termos uma espiritualidade sadia, vamos olhar para o nosso Mestre e Salvador e ver como é que ele exercitava a sua espiritualidade. Nós vamos ver alguns textos aqui sobre a espiritualidade de Jesus e também alguns textos da espiritualidade dos discípulos. Tá? A espiritualidade do visitador, ela é importantíssima, porque ela nos prepara para cada visita, né? Para cada momento que vamos conversar com as pessoas, tanto aquelas que estão enfermas nos hospitais ou que estão nos seus lares. Como nós sabemos, a visitação ela é um ministério importantíssimo para a Igreja de Cristo. Mas não podemos exercer esse ministério sem ter uma espiritualidade segundo a vontade de Deus. E para sabermos isso, precisamos olhar nas Escrituras como é que o próprio Jesus nos ensinou e como é que os discípulos viviam isso. Eu vou dividir em 4 pontos, né, esse primeiro tópico sobre a visitação sobre a espiritualidade dos visitadores. Primeiro tópico, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a vida de oração que Jesus tinha. Podemos notar isso especialmente em momentos importantes, onde ele se preparava orando, pedindo auxílio e orientação ao Pai Celestial. Como, por exemplo, no seu batismo, no início de seu ministério, lá em Lucas 3, 21 a 22. Ali diz o seguinte: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho muita alegria. Aqui é importante a gente notar e perceber a ligação entre a oração e a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. Como, por exemplo, lá em Atos 4:31, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo é que faz toda a obra em nossas vidas. E ele, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi ser ungido pelo Espírito Santo após o seu batismo. Que Deus fez ao enviar o Espírito Santo na vida de Jesus. Ele ora naquele momento e recebe o Espírito Santo e vai, enviado pelo próprio Espírito Santo, ao deserto para ser tentado e preparado para o ministério. E lá em Atos nós vamos ver que os discípulos estavam orando unidos e o Espírito Santo desceu e tremeu a casa. E eles foram ungidos pelo Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo eles pregaram a palavra com intrepidez. Né? Intrepidez quer dizer ousadia e coragem. Nós precisamos dessa coragem, nós precisamos dessa sabedoria, dessa ousadia, para pregar a palavra onde o Senhor nos enviar. Por isso o Espírito Santo ele é fundamental. A ação do Espírito Santo em nós é uma ação primeira de Deus, é Ele que envia. Se você notar, a ação lá em Atos é Deus que enviou. Jesus prometeu, não foram os discípulos que pediram. Deus enviou. E eles capacitou aqueles discípulos para pregar o Evangelho e trabalhar no seu reino, na obra do Senhor, assim como Ele capacita nós hoje também. Por isso não estamos sozinhos. Veja qual a importância então da oração também, porque ela tem extrema ligação com a ação do Espírito Santo. Encontramos a mesma atitude de Jesus de oração na noite anterior à escolha dos 12 apóstolos. Isso está registrado lá em Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos
e escolheu 12 dentre deles, os quais deu também o nome de apóstolos. Vejo aqui Jesus tinha uma decisão muito importante para decidir, que era a escolha daqueles que seriam a base da igreja, da sua igreja no mundo, os 12 apóstolos. Então o que Jesus faz? Ele se retira, fica à noite no monte orando, tendo comunhão e pedindo sabedoria ao Pai, para na manhã seguinte, daqueles que estavam com ele escolheu 12, para começar a preparar e depois enviar o mundo para pregar o Evangelho. Toda e qualquer decisão que nós tomarmos, nós precisamos colocar sempre primeiro em oração e confiar na providência e na decisão de Deus. Inclusive antes de nós fazermos uma visita, especialmente antes de fazermos uma visita. Um outro momento significativo que Jesus orou foi quando ele se deparou com profundas dificuldades dos outros, como é o que nós lemos em João 11, 41 a 44. Aqui Jesus ele chega na casa de Marta e Maria e encontra elas profundamente desesperadas, porque o seu irmão Lázaro tinha falecido. E elas até questionam Jesus: pô, Senhor, se tu tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus diz: se elas crescem, elas veriam a glória do Senhor. E Jesus vai até onde estava o túmulo, né, tinha uma pedra na porta do túmulo, e na beira da porta do túmulo, Jesus ora ao Pai. Observe aqui a oração de Jesus, essa oração que demonstra intimidade com Deus, com seu Pai. Jesus diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Vejam como Jesus se preparava antes de atuar em seu ministério. Ele era uma pessoa que tinha uma vida de oração, né, uma vida constante de oração. Ele pede ao Pai, e ele diz assim: eu falo para que as pessoas creiam que tu me enviaste. E obrigado, Senhor, porque tu sempre me ouves. E por que Deus sempre ouve a Jesus? Porque a vontade de Jesus era a mesma do Pai. Com certeza Deus vai nos ouvir, vai nos atender quando nós pedimos segundo a vontade dEle e não segundo só a nossa vontade. Por isso que a gente também ora no Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a nossa. Mas para sabermos a vontade do Pai é necessário ter intimidade, como Jesus tinha. Jesus tinha intimidade com Deus. Ele depositava tudo aos seus pés. A vontade de Jesus era a mesma de Deus. Por isso é que Jesus diz que ele e o Pai eram um, como está escrito lá em João 10, 30. Isso nós lemos João 17, 20 a 21, que é uma parte da oração sacerdotal de Jesus. Notaremos que não somente Jesus era um com o Pai, mas o desejo de Jesus era que todo aquele que crer nele, de forma fiel e de forma íntima, também fosse um com ele e com o Pai. Nesse texto, Jesus ora por nós. É muito interessante porque Jesus ora por aqueles que haveriam de crer. Então ele orou por nós hoje também. E veja o que Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E para a gente ser um com o Pai e com o Filho, precisamos ter intimidade e conhecer a Ele. E nos unir por meio da fé. O que nos une a Deus é a fé. Mas o conhecimento traz a fé. Porque Jesus, nessa mesma oração, no versículo 3, vai dizer que a vida eterna é esta, que devemos conhecer a Deus, a quem enviou Jesus, e a Jesus, a quem foi enviado por Ele. Então, oração, conhecimento bíblico,
Aliás, o conhecimento bíblico é um próximo ponto que nós vamos tratar a seguir. Depois de ouvir esses relatos bíblicos, só podemos chegar a uma conclusão. Se Jesus e os discípulos tinham uma vida de oração e também se preparavam para momentos importantes através da oração, nós, como visitadores, devemos ter a mesma atitude. Devemos ter uma vida inteira de oração. Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses 5,17. E nos preparar para as visitas da mesma forma como Jesus e os discípulos se preparavam, orando para o seu ministério. Peça a Deus a orientação do Espírito Santo, o grande Consolador, o Paracleto, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Ore a Deus pedindo que Ele use você como instrumento de cura, perdão, reconciliação, esperança, salvação e vida. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a importância da palavra de Deus. E Jesus foi uma pessoa que, seguida, ele recorria à palavra do próprio Pai. Lembrando, na época de Jesus, eles tinham apenas o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo. O Novo estava recém começando a ser vivido, recém começando a ser escrito. Jesus era o Novo Testamento. Se tu ler o Salmo 1, versículo 2, lá vai estar escrito que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Nosso prazer, nossa alegria, nosso deleite deve estar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Claro que nós não vamos ficar 24 horas lendo a Bíblia, mas nós podemos viver 24 horas a Bíblia. São coisas que estão juntas. Por isso a importância do conhecimento bíblico. O momento em que Jesus usa a palavra, isso aqui é um momento bem específico, importante, é logo após que ele sai do deserto, depois de ser tentado, lá em Lucas 4, 13 a 19. E a primeira coisa que Jesus fez foi entrar numa sinagoga e ler a Escritura. Lá diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui Jesus faz essa leitura não só para se fortalecer, mas principalmente para dizer: essa profecia está se cumprindo hoje, ela se refere a mim. Também era para fortalecer e alegrar os seus ouvintes, que aquilo estava se cumprindo naquele exato momento. Mas Jesus usa também essa palavra, a Sagrada Escritura, para ter mais intimidade com Deus e para se fortalecer, porque o seu ministério estava recém começando. E ele também tinha vindo de 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Não foi fácil. Ele precisava mais do que nunca da palavra do Pai. Um outro momento em que Jesus recorre às Escrituras é lá em Lucas 24, 13 a 35, onde Jesus se coloca ao lado dos dois discípulos que estão no caminho de Emaús. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Eles tinham seguido Jesus todo aquele tempo e eles tinham a ideia provavelmente que Jesus ia ser um Messias político. Embora eles tivessem o Antigo Testamento, tivessem as profecias, eles não entenderam ou não creram no que elas diziam. Embora as mulheres que tinham ido no túmulo e depois os discípulos tinham dito que o Cristo tinha ressuscitado, que não estava lá mais o corpo, eles também não deram bola. Mas Jesus usa aqui a Escritura
E após se colocar ao lado dos discípulos, ele começa a explicar a Escritura, começando a explicar a partir de Moisés, passando pelos profetas, dizendo que o Cristo deveria de padecer e que deveria de ressuscitar, para consolar aqueles homens. E Jesus, depois que ele parte o pão e se revelar aos seus discípulos, ele some. Os discípulos dizem uma coisa muito importante, porque eles conheceram Jesus no partir do pão. Um olha para o outro e fala: por acaso não nos ardia no coração quando ele nos expunha as Escrituras? Que texto lindo! A palavra de Deus consolava, não só consolava, mas ardia no coração daqueles homens. E eles agora estão consolados, viram o Cristo. E com certeza aquilo foi importantíssimo para a vida deles, para o resto das suas vidas, né? E para o resto do seu ministério. Né? Maravilhoso isso. Em João 5, 38 a 40, Jesus lembra aos judeus que são as Escrituras que dão testemunho dele. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Jesus estava dizendo que estava sendo o posicionamento deles estava incongruente, né? Está sendo hipócritas. Por que vocês leem as Escrituras? Não é porque você julga ter nelas a vida eterna? Então por que você não vem a mim? Eu sou a vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida. Mas Jesus usa aqui a Escritura para apontar para as pessoas que lá está a vida eterna. Lá está aquele que dá a vida eterna. Lá está a Escritura que aponta para Cristo, nosso Senhor e Salvador. E também nós usamos a Escritura para apontar a Cristo para as pessoas que estão internadas, que estão também nas suas casas. E nós usamos a Escritura para nos fortalecer também, para que a gente possa conhecer a vontade do Pai. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, antes do terceiro ponto, eu quero citar sobre a importância da meditação bíblica. Jesus vai dizer também lá em Mateus 4:4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se você for estudar a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai ler textos e textos que falam da importância da Sagrada Escritura, desde os mais remotos até os mais atuais, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Para que nós precisamos da Escritura? Para nos fortalecer na fé e para que possamos obedecê-la a ela. Para que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Para que sejamos luz do mundo e sal da terra. A palavra de Deus nos exorta a nos esforçarmos para alcançarmos a perfeição. Essa referência ao esforço não significa que é pelas nossas obras que vamos ter crescimento. Esse esforço significa uma ênfase em nossa dedicação para alcançarmos vida piedosa, vida devocional e uma vida voltada para Deus. Terceiro ponto que eu quero citar aqui é sobre a vida em comunhão. A comunhão entre os irmãos, especialmente no culto. Né? Estamos num momento de pandemia que a gente não pode se reunir pessoalmente, mas vai chegar um momento que a gente vai chegar lá. Teremos esse momento especial de novo. Mas aqui eu quero citar a importância que a Sagrada Escritura aponta para isso. A comunhão entre os irmãos na fé é fundamental para o crescimento espiritual. E Cristo também era uma pessoa que tinha comunhão com os irmãos, como nós vamos ver num dos textos que nós vamos ver aqui, assim como os discípulos tinham. Na Bíblia encontramos vários textos que nos apontam para isso. Como Atos 1, 12 a 15, onde os discípulos voltam para Jerusalém e se reúnem no cenáculo. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Paulo, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro do meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Primeiro relato da Igreja de Cristo aqui no livro de Atos, né, estavam unânimes. Era a ordem que Cristo tinha dado. Voltem para Jerusalém, até receberem do alto o poder do Espírito Santo, até serem revestidos do alto de poder. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desce um pouco mais tarde, mas eles já estavam se preparando para receber o Espírito Santo. E eles tinham essa comunhão tão preciosa, que hoje nós também precisamos. Seja no culto, que é o ato principal da comunidade, seja nos grupos, seja também nas casas. No Evangelho de Lucas 4, que nós já lemos antes, versículo 16, né, a gente vê que essa também era uma prática de Jesus, de ter comunhão. A primeira coisa que ele fez ao sair do deserto foi ir para a sinagoga, se reunir com os irmãos, e se reunir com os discípulos também. E vejam o que diz o texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume, o hábito e a prática de estar junto com os irmãos. E não estar só junto por estar, mas de participar, de aprender e de servir. Jesus lê a Escritura, ensina, Jesus está junto com os irmãos e se fortalecia cada vez mais. Mas talvez o texto mais claro sobre a importância da comunhão entre os irmãos e como isso interfere na missão da igreja é Hebreus 10, 24 a 25. Lá o autor diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O contexto de Hebreus é um contexto de perseguição para os cristãos, e muitos tinham deixado de se reunir. Mas o autor, que a gente não sabe quem é, escreve para os cristãos dizendo: não deixe de se reunir. Por que não deveria deixar de se reunir? Porque ali os irmãos se estimulavam ao amor e às boas obras. E também eles tinham a fé de que logo Cristo voltaria, e eles também deviam estar preparados, e queriam estar preparados para a volta de Cristo, de receber o Salvador. Por enquanto a gente não pode se reunir, mas nós podemos estar unidos em oração, podemos estar unidos online, mas vai chegar o momento em que nós vamos nos reunir novamente, com a graça de Deus. Para também, a reunião também é feita para que nós possamos nos admoestar, nos corrigirmos, né? Quando a gente tem a palavra e obedece corretamente, nós corrigimos uns aos outros, para que a gente possa andar em santidade e também em perseverança e de uma forma correta perante o Senhor, até que Jesus volte. Veja a importância também da comunhão com os irmãos, também é na comunhão com os irmãos que nós nos fortalecemos para o ministério da visitação, como para todos os outros ministérios também que existem na igreja. E o último ponto desse primeiro tópico é sobre a coerência entre a nossa pregação e a nossa prática. Em Mateus 23, 1 a 3, encontramos Jesus repreendendo os escribas e os fariseus, justamente por causa disso. Jesus os repreende dizendo: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos fazem. Fazei e guardai, pois, tudo que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles falavam era coisa, a prática dos fariseus eram outras e dos escribas. As maiores lutas e maiores enfrentamentos que Jesus teve foi contra esses dois grupos, né? Os líderes religiosos da época. Eles tinham uma fala bonita, mas a prática deles era péssima.
exigiu que o povo fosse perfeito em tudo, mas eles não obedeciam. Nós, como cristãos e servos do Senhor, precisamos também obedecer ao nosso mestre nesse sentido. Aquilo que Jesus falava, ele fazia. Nossa prática deve condizer com a nossa pregação, com aquilo que falamos e anunciamos do Evangelho, para que não perdamos crédito, para que também as pessoas sejam convencidas, não só pelo nosso falar, mas também pelo nosso agir. Né? Que Deus também nos ajude também nessa caminhada, a estar atentos a isso, que é super importante. O último tópico que nós vamos tratar é sobre a espiritualidade das pessoas visitadas. Aqui também vai falar sobre as religiões, né? Então é o segundo tópico dessa palestra de hoje. Creio que um dos maiores desafios da visitação hospitalar ou até mesmo domiciliar é quando você se depara com o desconhecido, com uma pessoa que Deus coloca à sua frente, mas você não tem ideia de como ela pensa, como é seu passado, qual é a sua religião, ou se ela não tem religião, e caso seja cristã, qual é a sua denominação, como a pessoa vai te receber, qual o tipo de espiritualidade que ela tem, enfim, são apenas alguns dos desafios que enfrentamos. Aqui eu quero fazer uma pequena diferenciação entre religião e denominação. Às vezes a gente confunde isso e coloca tudo no meu saco. Denominação faz parte de uma mesma religião. Por exemplo, dentro da religião cristã há várias denominações. Há a denominação luterana, a denominação católica, tem batista, as neopentecostais, enfim, são várias. Religião é judaísmo, islamismo, cristianismo e tem também as religiões afrodescendentes. E tem outras também. Né? Então, para a gente não confundir. A gente também poder também estar atento a isso. Dito isto, é importante saber que toda pessoa a quem visitamos tem certo tipo de espiritualidade. Seja ela de uma denominação cristã diferente da nossa, seja ela de uma religião diferente, né? Seja ela judaica, islâmica ou de uma origem de uma religião afrodescendente, ou de outra qualquer. Ou uma pessoa também, ela pode ter criado a sua própria espiritualidade. Por exemplo, um ateu que não tem nenhuma religião, ele geralmente tem uma espiritualidade própria, que ele mesmo cria. É importante ressaltar isso, pois o termo espiritualidade no mundo pós-moderno e relativista fez com que o termo espiritualidade ganhasse asas e atingisse outras áreas e não ficasse restrito só ao cristianismo. Né? Ele criou asas. Antigamente só se falava sobre espiritualidade no mundo cristão, mas hoje isso se expandiu, né? Virou até banal. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas como lidar com as pessoas que têm uma espiritualidade diferente da nossa e pensam diferente até mesmo quando se identificam como cristãs? Eu também vou elencar aqui 4 pontos. E o primeiro lugar que eu quero falar é que devemos ter tato e profundo respeito às opiniões divergentes. O trecho abaixo, que eu vou ler agora, eu tirei do livro No Leito da Enfermidade, da capelã hospitalar Eleni Vassão. E ele começa com uma frase de Dale Carnegie, que disse: se quiser apanhar o mel, não chute a colmeia. Tem forma de pra gente tirar o mel de uma colmeia. A gente vai lá, né, com todos os equipamentos de segurança e usa aquela fumaça, espanta as abelhas e tira o mel. Ele não chega assim de soco, né, e dá um pontapé e derruba, enfim. Tem forma. Assim também tem forma para fazer a visitação, tem jeito. Tato é a habilidade peculiar de dizer a coisa certa que requer um momento. É a inteligência espiritual. Saber como manejar bem qualquer problema começa por saber o que dizer e como fazê-lo. C.S. Moore falou isso. Né? Precisamos aprender a amar as pessoas como Cristo as amou. Mesmo não concordando com algumas ideias, se formos maduros, podemos amar as pessoas e discordar de seus pontos de vista.
Assim estaremos sempre abertos para aprender e crescer, sabendo contornar as opiniões divergentes, com respeito, ganhando o direito de sermos ouvidos e podendo mostrar em amor a verdade do cristianismo. Agredindo as pessoas, ganharemos inimigos, incentivaremos construções de muros que impedirão a comunicação e perderemos a oportunidade de falar. Aquele que se acha o dono da verdade passa a sentir ódio do seu irmão. Torna-se uma ilha separado de Deus e dos homens. Ele não julgou todas as coisas, como nos recomenda a Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: julgai todas as coisas se entende o que é bom. Mas essa pessoa, ela fez o contrário, ela julgou as pessoas e não as coisas. É importante sabermos que não estamos visitando um enfermo para levá-lo para uma igreja, mas sim para apresentá-lo ao Senhor Jesus. Se percebemos que há uma nuvem querendo formar-se no horizonte, devemos usar de simpatia e tato, evitando-a de momento para ganhar a sua amizade e, em hora mais propícia, se possível, voltar a tratar do mesmo assunto a pedido do próprio paciente. A Eleni Bassão conta uma história do que aconteceu no pronto-socorro do Hospital de Clínicas em São Paulo, que ela foi conversar com um rapaz que era ateu e ele no primeiro momento não quis. Então ela saiu e todo dia que ela voltava ao pronto-socorro, ela cumprimentava ele, ia fazer o seu serviço, conversava com outros pacientes, orava, lia a palavra. E isso aconteceu mais ou menos uma semana. Até que depois de uma semana, um dia o rapaz chamou ela e disse: e fala mais sobre esse Jesus que tu conhece, quero conhecer mais ele também. E aí se abriu a porta para pregar a palavra e trazer consolo e esperança e salvação para aquele homem. Que bacana isso, né? Por isso temos que ter tato e cuidado. O segundo ponto, devemos conhecer bem a Bíblia e a doutrina da igreja a qual você pertence. E por que devemos conhecer bem a Bíblia e a doutrina da nossa igreja? Para estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse é um texto de 1 Pedro 3,15. Muitas vezes eu, no hospital, tive que falar sobre a igreja luterana. Eles me perguntavam que igreja eu era, como é que surgiu, qual é a nossa crença. Por exemplo, eu já tive que falar da história da Reforma, tive que falar de Lutero, como é que era a nossa igreja, onde elas estavam localizadas, o que a gente acreditava, como eram os cultos. Tudo isso eu tinha que saber. Eu tive que ir algumas vezes fazer isso. Por isso que a gente precisa saber como é que é a nossa igreja, a doutrina, e conhecer bem a Bíblia, para que a gente também não saia de forma, não fale alguma coisa que não seja bíblica também, enganando as pessoas, mas para fazer o que é correto. Por isso precisamos conhecer bem a Bíblia e também a nossa igreja e a sua doutrina. E também para dialogar com opiniões diferentes. Tem pessoas que são de outras denominações, de outras igrejas, de outras religiões, eles querem saber qual igreja que tu pertence, como é que tu... Eu não faço, eu não me apresento qual igreja eu sou. Eu só faço isso quando as pessoas me perguntam. Então aí tem que estar preparado para responder. Em terceiro lugar, devemos conhecer bem a doutrina de outras denominações e de outras religiões. E por que deveríamos saber disso? Em primeiro lugar, para sabermos dialogar com as pessoas quando elas perguntarem por que nós não observamos certas coisas que eles observam. Por exemplo, os adventistas, algumas vezes que eu visitei adventistas, me perguntam por que nós não observamos os dias de sábado, como eles observam. Nós temos que explicar, temos que ter uma explicação lógica para isso. E nós temos, a gente sabe disso. Ou, por exemplo, quando tu visita uma testemunha de Jeová, testemunho de Jeová geralmente uma testemunha de Jeová verdadeira nunca vai aceitar uma oração nossa, e nem folheto sequer. Mas eu já fui conversar com essas pessoas, conversar eles aceitam. E eles perguntaram para mim por que a gente crê na doutrina da Trindade, se a palavra Trindade não está na Bíblia.
Então a gente dialogou, conversou sobre isso. A gente muitas vezes é confrontado também. Por isso é importante a gente saber sobre essas coisas. E em segundo lugar, também devemos saber sobre a doutrina e das outras denominações e religiões, para saber do que eles estão falando. Para a gente poder também dialogar. A gente precisa saber do que eles estão falando. Por isso que a gente procura conhecer. E em terceiro lugar, para criar pontos de contato. Quando eu comecei a trabalhar na Santa Casa, com o pessoal da Igreja Católica, a gente não discutiu sobre aquilo que nos separava, mas sobre aquilo que nos unia. E isso criou uma grande oportunidade de trabalharmos juntos. E isso também pode criar uma grande oportunidade de diálogo e também de crescer junto nas visitas que a gente faz no hospital. Por isso a importância de conhecer também bem a doutrina dos outros. São esses 3 pontos. Porque algumas vezes isso já aconteceu comigo. Por isso devemos sempre estar preparados a dialogar. E o último ponto, quarto lugar, ser a boa nova de Cristo, mesmo em contextos divergentes. Os cristãos devem ser a boa nova de Jesus. A palavra do Evangelho deve ser encarnada antes de ser verbalizada, ou seja, deve ser vivida antes de ser falada. Como eu já falei isso antes. Quando o amor de Deus é visto, a mensagem do Evangelho é ouvida. As Escrituras nos chamam de cartas vivas, lidas como um livro por todos, conforme está em 2 Coríntios 3, 2 a 4. Somos literalmente tradutores da Bíblia para os não cristãos. São Francisco de Assis tem uma frase linda que ele diz: certamente, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Por isso a importância do conhecimento bíblico, das orações, das práticas dos meios da graça. Nós somos muitas vezes aquilo que as pessoas vão conhecer da Bíblia de forma única, porque elas não têm, ou não têm interesse. Ou quem sabe elas vão ser tocadas elas vão ser tocadas pelas ações que o Espírito Santo faz através de nós. Somos literalmente tradutores da Bíblia para os cristãos. Deus fala com as suas criaturas através de 2 canais. A palavra escrita e você. E você e eu, a sua carta viva. O amor redentor de Deus é declarado nas Escrituras, demonstrado na cruz e exibido no corpo de Cristo. A personalidade cristã é um reflexo da personalidade de Cristo. Se a nossa personalidade não refletir a personalidade de Cristo, não atrairão outros a Cristo. Ela é cultivada no laboratório da intimidade com Deus. Essa última frase aqui é de John Sissimore. Que assim Deus possa nos guiando, nos fortalecendo e nos ajudando nesse ministério maravilhoso da visitação. E aqui temos algumas dicas importantíssimas, Poderíamos falar muito mais, mas que Deus assim nos guarde, nos fortaleça e nos ajude. Que agora possamos ter um bom tempo de conversa e espero que Deus toque no coração de cada um e possamos aprender bastante com o que foi falado aqui. Deus abençoe a todos.